Um outro parâmetro importante é o grau de ionização. O grau de ionização dá para a gente um valor rápido, né, visual, de quanto que uma determinada molécula vai estar na forma dissociada. Tá? Ele nada mais é, ele é simbolizado pela letra grega alfa, né? Ele é uma razão então entre moléculas, pelo número de moléculas na forma ionizada, pelo número de moléculas que não sofreu ionização, tá? Geralmente expresso na forma percentual. Então, esse alfa vai ser, né, vai ter como ele é uma razão, ele vai ter valores de 0 a 1. Né? Então, um alfa de 0 quer dizer que o número de moléculas não ionizadas é muito maior do que o número de moléculas ionizadas, certo? E um alfa muito próximo a 1 quer dizer que o número de moléculas ionizadas é muito maior do que o número de moléculas não ionizadas, certo? Então, observando aqui uma reação exemplo, né? Uma reação do tipo ácido-base, onde nós temos um ácido HX se dissociando em próton e X-, né? Então, o alfa vai ser igual à concentração, alfa é igual à concentração do número de moléculas ionizadas. Quem vai dizer para a gente qual que é esse número, né? Vai ser então o equilíbrio químico, vai ser a constante K. Né? Então a constante K vai dizer qual que é a quantidade de moléculas na forma ionizada sobre a quantidade de moléculas na forma não ionizada, no caso HX. Tá? Isso, né, após estabelecer o equilíbrio químico. Então, por exemplo, se no início a gente colocou 0,1 molar de HX, né, vai esperar então que aconteça o equilíbrio químico, que se estabilize as concentrações, né, e se aqui então foi 0,1, vai ter um pouco menos, né? Então, concentração total da espécie inicial, né, que foi adicionado, vai ser igual à concentração da forma ionizada mais a concentração da forma não ionizada ou da forma molecular, né, da forma associada desse ácido. Tá? Então essa aqui é a concentração total, onde a gente tem as duas espécies, né, a espécie ionizada e a espécie não ionizada. Tá? Quanto mais deslocado para o sentido dos produtos, essa reação, maior vai ser o alfa. Né? Se essa reação estiver mais deslocada para o sentido dos reagentes, ou seja, esse HX se dissociar bem pouquinho, a gente vai ter um alfa próximo a 0. Ok? Bom, aqui nós temos uma tabela com alguns ácidos fortes e alguns ácidos fracos. Os ácidos fortes, a gente pode considerar eles como completamente dissociados. Então, se a gente colocar, por exemplo, 1 molar de ácido clorídrico, teremos 1 molar de cloreto e 1 molar de próton. Tá? Então, esse equilíbrio está muito deslocado para o sentido dos nossos produtos. Tá? Então, nós, ao ponto de equilíbrio, nós ignoramos, né, a quantidade de moléculas na forma associada. Consideramos elas como próximo a 0. Tá? Então, tudo que colocou se converte em produto. Essa é a ideia dos ácidos fortes. O ácido sulfúrico tem um porém, né, como ele tem 2 prótons aqui, ele sofre 2 ionizações. A primeira é considerada forte e a segunda ionização do hidrogênio sulfato aí já é considerado uma dissociação fraca. Tá? Então, quando a gente usa o ácido sulfúrico, basicamente ele se comporta como um ácido monoprótico. Tá? Aí, ao longo da dissociação, né, se esse próton for consumido, né, numa reação química,
aí então esse segundo próton entra, né, na reação para dar uma estequiometria 2:1. Mas a princípio, né, para cálculo de pH, o grande contribuidor é a primeira reação apenas. A segunda reação é considerada reação fraca. Os ácidos fracos, a gente não pode considerar essa reação totalmente deslocada para o sentido dos produtos, tá? Como a gente pode ver aqui o ácido acético, que é um ácido muito usado aqui, né, como estudo de caso, né, para demonstrar esse equilíbrio químico, né? Esse ácido fraco ele se dissocia parcialmente em ânions acetato e em próton, né? Aqui a gente tem a constante dessa reação, uma constante muito pequena, né? Então, bem abaixo de 1, né? 1,75 vezes 10 a menos 5, ou seja, 0,0000175, tá? Então, uma constante aqui próxima a zero quase, tá? Então, a quantidade de moléculas que sai na forma associada para a forma dissociada ou a forma ionizada vai ser um número bem pequeno de moléculas, tá? A grande parte vai continuar na forma associada. Então por isso que é um ácido bem fraco aí, e por isso que o equilíbrio químico é tão importante para a gente conseguir encontrar o número de moléculas, né, que estão em equilíbrio no final dessa reação aqui, tá? E aí existem outros exemplos de ácidos também, né? Alguns com umas constantes um pouco maiores do que o ácido acético, né? Por exemplo, aqui o ácido fosfórico, tá? 7,11 vezes 10 a menos 3, ou seja, ele é mais forte do que o ácido acético, né? E alguns ácidos aí, por exemplo, o ácido carbônico, muito importante na nossa meio biológico, né? E na parte ambiental também, que é um ácido mais fraco que o ácido acético. Para as bases, né, nós também temos bases que são consideradas fortes e bases fracas, tá? As principais bases fortes são aquelas inorgânicas, né, onde envolvem a formação do ânion hidróxido, tá? A mais comum aqui utilizado, né, como exemplo, o NaOH, né, onde o NaOH na forma sólida, uma vez solubilizado em água, ele vai formar o cátion sódio mais OH-, tá? Como ele é forte, geralmente, então, se você colocar uma quantidade de mols de NaOH, essa quantidade de mols vai estar totalmente convertida a produtos, ou seja, o mesmo número de mols que você colocou vai ter na forma Na+, e OH-. Nas bases fracas, isso não ocorre. Então, apenas uma pequena quantidade vai formar produto, tá? As bases fracas não são formadoras de OH-, tá? Elas são o quê? Pelo conceito de Bronsted e Lowry, elas são estabilizadoras de prótons. Então elas estabilizam o próton, né, tirando esse próton de algum lugar. Então, se for um meio aquoso, esse próton vai vir da água, né, então vai se estabilizar no grupo amino aqui. Como a água é H2O, perdendo um próton vai ter a produção de OH-, né? Então esse OH- vai fazer com que o pH fique alcalino, né? Diminua a concentração de H+ no meio, fazendo com que o pH aumente, tá? Então as bases fracas elas estabilizam, né? Elas se associam com a forma ácida, com o próton, formando espécies iônicas, tá? Então o alfa para a base fraca vai ser igual à concentração de moléculas na forma ionizada dividido pelo número de moléculas na forma não ionizada, tá? Bom,
Aqui a gente entra então já na parte dos ácidos, né, propriamente dito, certo? Os ácidos fracos. Lembrando então que os ácidos fortes não têm muito interesse para a gente, né, porque a gente está interessado nesse equilíbrio químico. E os ácidos fortes estão muito deslocados, né, para o sentido dos produtos. Ou seja, o equilíbrio químico não é muito importante nesses ácidos aí. Tá? Então, considerando aqui, por exemplo, um ácido fraco do tipo HX, né, esse ácido então tem um equilíbrio. Esse ácido tem um equilíbrio, então, formando próton e seu ânion X-. Tá? Para escrever, então, a constante de equilíbrio dessa reação, nós temos o Ka, que é a constante ácida, que vai ser igual, então, ao produto das concentrações dos produtos. Então, por exemplo, H+, concentração de H+, vezes a concentração da espécie HX-, dividido pela concentração molar da espécie HX no equilíbrio químico. Quanto mais forte for o ácido, mais deslocado ele vai estar, então, para o sentido dos produtos. Certo? Quanto mais deslocado, mais forte esse ácido vai ser, né? E maior, então, a quantidade de espécies ionizadas, né? E maior vai ser o seu alfa também. Tá? Como o K é igual à concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes, né? Se a gente tiver muito produto aqui, certo? Produto sobre reagentes, né? Muito produto faz um K elevado. Então, quanto maior esse Ka, a constante ácida, mais forte é esse ácido. Tá? Para os ácidos polipróticos, né, eles vão ter equilíbrios sequenciais, certo? Então, como se fosse equilíbrios em escada aqui, certo? Então, são reações sequenciais. Então, primeiro a gente tem a reação, por exemplo, do Ka1, depois reação do Ka2 e assim por diante, tá? Se tiver mais Kas aqui. Então, geralmente, o primeiro Ka é muito alto, tá? Então, esse ácido tem uma grande taxa, uma grande tendência a se ionizar, né, num primeiro equilíbrio. No segundo equilíbrio, né, geralmente, então, a constante Ka2 é menor do que a constante Ka1, e assim por diante. E se tivesse um K3, seria menor também do que K2. Tá? Então, esses equilíbrios acontecem sempre, são sequenciais, certo? Então, aqui nesse nosso exemplo, né, um ácido com 2 prótons, ele se associa no primeiro momento, formando H+, mais HX-, e essa molécula, depois de formado, tem um segundo equilíbrio, né, formando próton e X2-. Tá? Lembrando que, pelo princípio de Le Chatelier, né, quanto maior o número de prótons tiver no sistema, então o primeiro equilíbrio já formou prótons, né? O segundo equilíbrio já tem próton no meio, então faz com que essa reação automaticamente, né, tenha tendência de voltar para a forma HX-, diminuindo ainda mais, né, esse equilíbrio na segunda constante. Tá? As constantes vão ser sempre igual, então, aos produtos, né, da reação dividido pelos reagentes, certo? Para a constante Ka2 a mesma coisa. Lembrando que a gente pode fazer aqui o cálculo algébrico, né? Lembrando, pessoal, que a gente pode escrever também uma reação única, né? Onde a gente pode escrever, né? Então essa espécie está do lado de cá, corta ela, vai ficar H2X produzindo 2 prótons mais X2-, tá? Então H2X
se dissocia em 2 prótons mais X2-. Tá? E a constante K nada mais é, né? K dessa reação global aqui, né? Vai ser igual a K1 vezes Ka2. Tá? Como a gente tinha visto lá nas outras propriedades dos equilíbrios químicos. Né? Para as bases fracas, né, é a mesma proposta. Né? A gente tivemos aqui, por exemplo, uma base BOH. Essa base se dissocia em uma espécie B+, mais o ânion hidroxila. Kb vai ser igual à concentração da base vezes a concentração dos íons hidróxido em solução, dividido pela concentração da base não dissociada. Tá? Quanto maior a base, maior então o deslocamento para essa reação aqui. Tá? Lembrando que a gente tem as bases também na forma, as bases fracas, né? Que elas não geram OH-, elas só estabilizam o próton. Tá? Aí fica um pouquinho diferente essa situação aqui. A gente vai ver melhor depois como é que fica. Outra relação importante é a relação entre a constante ácida e a constante básica e o Kw. Tá? Então a gente tem essa fórmula aqui, né, onde a constante ácida de uma espécie vezes a constante básica da mesma espécie, né, sempre vai ser igual ao Kw. Agora um desafio aqui, ó. Sabendo a constante ácida do ácido acético, que é igual a 1,75 vezes 10 a menos 5, qual que vai ser o seu valor de Kb desse ânion acetato? Utilizando aqui a fórmula, né, basta multiplicar então 1,75 vezes 10 a menos 5, que é o Ka do ácido acético, né, vezes Kb, que a gente não conhece, vai descobrir, igual a Kw, que é 1 vezes 10 a menos 14. Então, Kb vai ser igual a Kw dividido pelo Ka. Certo? Então, 1,14 dividido por 1,75 vezes 10 a menos 5 vai dar algo em torno aí de 5 alguma coisa vezes 10 a menos 10. Tá? Então, esse seria o Kb do íon acetato. Né? Como, novamente, né, da mesma forma que a gente viu que o POH tem uma relação com o pH, né, a gente não utiliza muito o Kb, utiliza só o Ka, certo? Então, se a gente falar do íon nas tabelas, né, vocês vão encontrar as tabelas para os Kas dos ácidos e os Kas também das bases, certo? Então, o Ka do cátion amônio, né, o Ka do ácido acético, então tudo convertendo bases para sua forma ácida, tá?